Olá, bom dia, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui nessa sexta-feira para comentar mais um bom livro com vocês, como a gente sempre faz no que denominou-se aqui de Sextou com Livro, né? Desta vez eu vou comentar com vocês um livrinho muito bacana. Eu falo livrinho porque ele só tem 200 e poucas páginas, não fica em pé. Mas é um livro muito bacana, numa entrevista, na verdade, né? Eu vou contar para vocês brevemente aqui essa história. E o livro chama-se Sobre o Tempo, né? Ou Conversa sobre o Tempo. Este livrinho aqui que fala de uma entrevista, né? Que um jornalista brasileiro, escritor também, Arthur Dapiev, desculpe se a pronúncia não for essa, mas esse jornalista entrevistou nada mais nada menos do que Luiz Fernando Veríssimo, né? E Zueni Ventura, né? Para produzir esse livro. Então ele se reuniu aí, esse livro é de 2010 e a segunda edição que eu tenho foi de 2020. Eles então se reuniram num sítio, numa fazenda na verdade, no interior do Rio de Janeiro, né? O Luiz Fernando Veríssimo, você sabe que ele é gaúcho, né? E mora em Porto Alegre. E o Zueni Ventura é mineiro, mas ele vive no Rio de Janeiro, né? E mora no Rio de Janeiro. E então eles se reuniram nesse sítio, na fazenda de um amigo deles comum, né? E ficaram lá durante 5 dias, e desses 5 dias, dessas conversas, saiu esse livro que eu estou comentando com vocês hoje. Então, de forma bem breve a respeito dos autores, né? Quem é a pessoa que compilou nessas conversas todas? Arthur Dapiev é um jornalista, como eu falei, escritor e professor de jornalismo da PUC do Rio de Janeiro. Né? Ele é carioca, ele é colunista do segundo caderno de O Globo e autor de vários livros de ficção e não ficção, né? Citando alguns, né? Black Music, De Cada Amor Tu Herdarás Só o Cinismo, Renato Russo, O Trovador Solitário e Morreu na Contramão, O Suicídio da Notícia. Bom, esse é o autor que fez a compilação, né? E orientou a conversa. Agora, Luiz Fernando Veríssimo e Zueni Ventura é difícil a pessoa brasileira não conhecer, né? Mas só pincelar aqui rapidinho a biografia desses dois grandes escritores, jornalistas e literatos brasileiros, né? O Luiz Fernando Veríssimo é gaúcho, né? Ele é consagrado colunista de O Globo, o Estado de São Paulo, é dono de uma vasta obra literária que inclui livros infantis, juvenis, de humor, quadrinhos, crônicas e romances publicados em mais de 15 países. Eu acho que é um dos maiores escritores vivos da língua portuguesa, eu acredito que seja Luiz Fernando Veríssimo. Entre seus best-sellers estão Os Espiões, Borges e os Orangotangos Eternos, As Mentiras que os Homens Contam, O Analista de Bagé, que tem 1 e 2, né? Eu li, eu acho que até já comentei aqui, Comédias da Vida Privada e Comédias para se ler na escola. Muito bem. E Zueni Ventura, né? Ele é de Minas, né? De Além Paraíba. É jornalista e premiado escritor, ele é colunista do Globo e tem vários livros publicados no Brasil e no exterior. O principal deles em 1968, o ano que não terminou. Então o pessoal da minha geração e da geração anterior à minha, com certeza leu esse livro. É um livro meio obrigatório, vamos dizer assim, pra gente, né? 1968, um best-seller, né? Vamos dizer assim, de Zueni Ventura. E tem vários outros, né? Chico Mendes, Crime e Castigo, Mal Secreto e Cidade Partida. Cidade Partida é muito bom também, eu li. Em 2008 recebeu da ONU um troféu por ter sido um dos 5 jornalistas que mais contribuiu para a defesa dos direitos humanos no país nos últimos 30 anos. Foi eleito para a Academia Brasileira de Direito em outubro de 2014. Ninguém é perfeito, né, gente? Bom, dito isto, a respeito do livro, né? Então o livro ele é dividido em 4 capítulos, né? E fala sobre os temas, assim, que eles aglutinaram aqui. Por exemplo, amizade e família, né? Primeiro, depois eles falam sobre paixões, depois de política e depois de morte. Então, em cada um desses capítulos, né? Bom, logo na apresentação, o Luiz Fernando Veríssimo faz, o Zueni Ventura faz e o Arthur Dapiev faz também. Muito bem, logo na apresentação a gente percebe logo que o Arthur não conseguiu assim furar muito o bloqueio de Luiz Fernando Veríssimo, que todo mundo sabe que ele é meio trancado, né? Ele é meio travado na fala, né?
excelente escritor e tudo, mas ele é meio travado, ele mesmo reconhece isso, é muito tímido, né? Já o Zueni Ventura é o contrário, né? Ele é falastrão, ele conversa muito e tudo. Então nesse livro é interessante que logo na apresentação você percebe isso, porque a apresentação do Luiz Fernando Veríssimo não dá nem uma página inteira, né? A apresentação do Zueni Ventura dá uma página e um pouco. E a do Arthur da Pieve dá também por volta disso aí, uma página e meia por aí. Então a gente vê logo isso. E aí quando eu terminei de ler o livro, eu terminei há poucos dias atrás, a gente observa que o conteúdo das entrevistas, a maioria é o Zueni Ventura falando. Poucas assim, às vezes, se a gente for comparar em 100% aí, a gente tem, sei lá, 30% de Luiz Fernando Veríssimo e 70% do Zueni Ventura. Então a gente vê que o Arthur não conseguiu destravar tanto o Luiz Fernando Veríssimo. Então ele diz aqui que ele ficar esses 5 dias nessa cidade do interior de Serrana, né, do Rio de Janeiro, levaram as esposas, né? O Luiz Fernando levou a Lúcia, a esposa dele, e o Zueni Ventura levou a Mary, a esposa dele. E eles contam, né, nesses capítulos isso também, a vida deles e tudo, né? Logo nesse primeiro aqui, amizade e família. Muito bem, então eu vou pincelar aqui algumas coisas mais do Luiz Fernando, porque é muito, Luiz Fernando Veríssimo, porque é muito jocoso a forma que ele coloca e muito sábia também, né? Então eu vou pincelar bem pouquinho as coisas para vocês terem ideia. Primeiro capítulo aqui que fala sobre amizade e família, tem uma parte que eu acho interessante que ele colocou aqui, que é assim, ó. Uma vez, o Zueni Ventura perguntando, né? Uma vez eu perguntei ao Luiz Fernando, ele chama Luiz Fernando de Luiz Fernando, eles são muito amigos, né? Ao Luiz Fernando o que ele achava da morte. Aí ele respondeu assim, eu sou contra. Coisa do Veríssimo, né? A forma dele, jocosa dele tratar algumas coisas até sérias, né? Aí no próximo capítulo aqui no Paixões, eu destaquei 2 pedacinhos aqui que eu achei interessante demais, sobre o Rio de Janeiro, né? Eles são apaixonados pelo Rio de Janeiro, né? Então o Luiz Fernando Veríssimo diz assim, ó, eu acho o Rio de Janeiro uma cidade sensual. Até escrevi uma vez que o ar do Rio era tão hormonal que respirar fundo era um ato sexual. Ele falando sobre a sensualidade do Rio, né? Aí ele diz assim também, o Luiz Fernando, né? O gaúcho, eu acho, tem uma certa fixação pelo Rio. Não só de vir amarrar o cavalo no obelisco, mas de vir seguidamente ao Rio de Janeiro. Aí também, aí na sequência, o Zueni Ventura diz assim, ó, o Luiz Fernando estava falando desse negócio de cidade sensual. Até a forma é uma cidade cheia de curvas, sobre o Rio, né? Le Corbusier dizia que para o Niemeyer, que o Niemeyer tinha as curvas do Rio de Janeiro nos olhos, né? Isso bacana também. Aí lá na frente, nesse capítulo ainda de Paixões, eles falando sobre futebol, né? Porque o Luiz Fernando Veríssimo é um internacional, né? Doente, né? Ele é um colorado doente, como ele chama, né? Então o Arthur fala assim, ó, vocês só me chamaram por causa da paranoia, né, do futebol, né? Ele diz assim, ó, você abria assim, quer dizer, o Luiz Fernando falando, o Arthur da Pieve falando do Luiz Fernando Veríssimo, uma crônica que ele publicou na revista Ele e Ela, né? Uma revista bem antiga aí, os antigos lembram dela. Aí ele fala assim, ó, o que o Veríssimo disse, né? Vocês só me chamam de paranoico porque estão todos contra mim. Achei ótima essa definição de paranoia, eu também achei muito bacana. Bom, mais pra frente ainda, no capítulo de política, né, que ele discute vários temas de política, tem uma parte aqui que eu achei assim interessantíssima, que ele fala sobre socialismo, né, que ele se diz socialista, Luiz Fernando, e o Zueni Ventura de certa forma também, né, mas mais o Luiz Fernando Veríssimo. E aí nessa ele coloca uma coisa interessante, que é muito atual. Eu achei esse negócio extremamente atual. Eu acho que muita gente vai se identificar com essa definição de socialismo que o Luiz Fernando Veríssimo colocou nesse livro. Olha que coisa interessante, ó. Só existe uma alternativa entre socialismo e barbárie. Socialismo você pode não saber o que é, mas barbárie você sabe. A barbárie é o que a gente vê à nossa volta. Então, quando alguém se declara socialista, como eu me declaro socialista, não estou dizendo que eu quero um capitalismo de Estado, uma economia regida pela doutrina socialista, e sim uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Gente, eu achei esse negócio, essa definição de socialismo assim genial. Só o Luiz Fernando mesmo para ter essa capacidade de sintetizar isso, né? E aí mais na frente, ainda nesse capítulo sobre política, tem uma parte assim que eu fiquei
de boca aberta, porque eu não sabia, gente. Eu não sei se vocês sabem, tem conhecimento assim mais profundo da vida de Chico Mendes. A gente ouve muito Chico Mendes na mídia, papapá, que foi assassinado, aquele negócio todo, o legado que ele deixou, né, os prêmios internacionais e tudo dele. Mas tem umas coisas que o Zueni Ventura coloca aqui que eu achei um negócio bacana e queria compartilhar com vocês. Olha o que ele fala sobre Chico Mendes em duas passagens aqui nesse livro. Ele diz assim, ó: aí descobriu que ele foi fazer uma reportagem lá no Acre, né? O Zueni Ventura, certa feita, em 1989. Aí ele chegou lá e ele declarou isso aqui, ó: aí eu descobri o trabalho de Chico Mendes e um mistério. Como num buraco daquele tinha um cara extraordinário como ele, que mudou a pauta do mundo, inscrevendo a questão amazônica na agenda planetária. A proposta dele ainda é a coisa mais moderna hoje, ou seja, o desenvolvimento sustentável. E ele morreu por isso. Interessantíssimo como o Chico Mendes também é atual, né? E aí ele diz, para finalizar essa parte aqui, ele diz assim, ainda sobre o Chico Mendes, ele diz assim, ó: o Chico denunciou para as autoridades da época que ia ser morto e quem ia matá-lo. Só faltou dizer a data e a hora. Ninguém fez nada para evitar. Ele é um dos meus tipos inesquecíveis. Como é que um cara perdido no meio do mato, analfabeto, ele só foi alfabetizado aos 18 anos de idade, conseguiu ser o que foi? Acho que tem que pedir uma explicação à biologia, porque a sociologia sozinha não dá conta. Quando todo mundo achava que tinha que derrubar mesmo, ele dizia que tinha que preservar para melhor explorar. Que sabedoria, né, do Chico Mendes. Ele não queria tornar a floresta um santuário intocável, não. O Chico era mais realista do que parecia. Você tem que fazer direito para poder aproveitar, senão acaba. Ou seja, isso é o desenvolvimento sustentável que tanto se fala hoje, né, gente? Eu achei essa passagem assim genial. E aí, para terminar esse vídeo, né, e aí com o comentário do livro, o último capítulo ele fala sobre morte, né? Aí eles fazem umas viagens danadas, porque aí fala os casos de morte na família, dos pais, da mãe e tal, e de algumas pessoas que foram marcantes para os dois, né? Tanto para o Zueni Ventura quanto para Luiz Fernando Veríssimo. E aí no finalzinho, o Zueni Ventura, ele faz um bate-bola aqui com o Veríssimo, que eu achei bacana, e ele começa a citar o Zueni Ventura, Drummond. E eles aqui começam a enveredar na parte da escrita, né? E como é difícil escrever, né? A lide da escrita, né? E ser um escritor, um jornalista, como é difícil, porque você tem que usar, né, a técnica, vamos dizer assim, da simplificação e do corte, que é o mais interessante e o mais difícil, como eles mesmos colocam, esses dois grandes escritores, né? E aí o Zueni Ventura cita Drummond, e diz assim, ó: Drummond dizia que escrever é cortar palavras. Interessante isso, né? Porque é verdade, né? E aí o Luiz Fernando Veríssimo, para terminar, ele diz assim, ó: eu gosto muito daquela história, que história interessante, ó. Eu não conhecia essa também não. Eu gosto muito daquela história. Alguém encontrou um escultor do interior, não sei de onde, que fazia esculturas de cavalo perfeitas. O sujeito era simples, sem nenhuma instrução, sem nenhum estudo, e fazia aqueles cavalos perfeitos. Aí o cara perguntou: como é que você consegue fazer esses cavalos com essa perfeição? E ele disse: eu pego um bloco de pedra e vou tirando tudo que não é cavalo. Eu acho que o aprendizado da gente é esse. A gente vai tirando tudo que não é cavalo. Um texto bom é de dentro da pedra que a gente vai tirando. Achei isso também muito bacana, esse depoimento dele. Então fiquem em paz, gente. Por favor, curtam aí o vídeo, comentem o que desejarem. Coloque o sininho para receber as notificações e se inscrevam no canal se ainda não tiver inscrito. Forte abraço.